Tô só ouvindo vocês papeando, hein? Pois é, o professor não chega, a gente está gastando nosso Cadê o francês. professor não aparece, né? A gente está gastando nosso francês. Eu e Mariela. Et alors, ça va bien? J'espère que vous allez tous très, très bien. Pardon, tô meio rouco, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, antes de iniciarmos, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma perguntinha? Comme d'habitude. Eu tenho uma duvidazinha de Mari. como usar o dan. Às vezes eu vejo em algumas frases, mas não ficou muito claro para mim. Sim. Ó, o dan é uma preposição que vai significar dentro ou no interior, tá? Tá aparecendo minha tela aí para vocês? Ainda não. Calma aí. Cadê? Apareceu? Quase. Agora sim. Então, tá? Então, a utilização, o que que ele é? Ele é o when, a preposição when, tá? Ou pode significar, no sentido ali, dentro, tá? Então, por exemplo, rapidão. Quando eu digo aqui, ó, por exemplo, se eu for falar no, eu vou utilizar aqui o dans le, que é um no. Então, imagine assim, eu te ligo e pergunto, Mari, onde você está? Mari, où êtes-vous? Eu estou no cinema, ou seja, eu estou no interior do cinema. Je suis dans le cinéma. Entendeu? Você vai colocar dessa forma. Je suis dans le cinéma. Ah, aí eu te ligo outro dia e pergunto, Mari, où êtes-vous? Leandro, aujourd'hui, je suis... Vou colocar o dans lá aqui, tá? Ele pode vir dessa forma, como eu vou trazer o exemplo. Je suis dans l'église. Eu estou na igreja, tá? Je suis dans l'église. Ou você vai utilizar o dans L', tá? Se o substantivo for masculino e iniciar por uma vogal. Você vai fazer da mesma forma, tá? Então, em suma, o dans é a preposição em, e pode dar também o sentido de dentro. Para que fique o no, na, nos e nas, eu vou utilizar o dans le, que vai ser o no, dans la, ou dans L'. Se for nos e nas, vai ficar assim, dans le, que vai me trazer o devido sentido de nos e nas. D'accord? Por exemplo, nos países... deixa eu ver aqui. Nos Países Baixos, o consumo de leite é muito grande. Sei lá, a frase que eu pensei agora. Então, dans le Pays-Bas, la consommation de lait est grande. Então, nos Países Baixos, o consumo de leite é grande. Nem sei se é, mas eu só lembro daquele chocolate Milka, né? Que, se eu não me engano, é Milka, acho que é holandês, coisa e tal. Então, a gente vai utilizar dessa forma, tá? Então, ele vai trazer esse sentido, como eu mencionei. Tudo bem, Mário? Então, aí você sempre vai poder pegar e utilizar com os lugares, né? Ou você pode falar, tipo, na França, no Brasil, além de poder utilizar a própria, né, preposição. Então, que não fez on... deixa eu ver aqui um exemplo. Eu estou em casa. Eu posso utilizar dessa forma também? Je suis dans la maison? Se você estiver no interior, sim. Se você estiver dizendo apenas que você está em casa, o fato de estar ali, você vai poder dizer também. Por exemplo, je suis à la maison. Eu estou em casa. Estou dentro da casa. Je suis dans la maison. Dans la maison. Então, é uma questão aqui de interpretação, vamos dizer assim. Onde você entendi. está?
Je suis à la maison. Mais où? Tipo assim, eu tô te procurando, eu tô tentando te... Não, je suis dans la maison. Aí, tá lá no interior, tá? Aí você vai poder falar dessa forma. Tudo Hum, bem? tudo bem. Se fosse usar uma expressão, sei lá, você faz essa pergunta para mim, onde é que eu estou? Nós estamos próximo de um local. Aí eu digo para você, eu estou aqui dentro. Eu usaria como esse aqui dentro? Seria dans la ici? Sei lá, Não, alguma você vai coisa nesse falar sentido? assim, je suis à l'intérieur. Tipo assim, eu estou no Ah, interior. L'intérieur. Je suis à l'intérieur. Estou, tipo, dentro, tá? entendi, Vai falar dessa forma, entendi. Parfait. tá Merci. bom? Aí você vai fazer dessa forma. Ou você vai falar, je suis dans la salle, tipo, Hum, dans la salle você de me bain. referia ao lugar onde eu estou. Isso, onde você Entendi. está? Estou na cozinha. Je suis dans la cuisine. Estou na cozinha, dentro ali, no interior da cozinha, tá? Aí você vai falar dessa forma. Tudo bem? C'est ça. Au plaisir. Oi, Adilson. Quel est votre doute, mon cher? Eu vou salvar aqui. Je suis de doute. Pardon? De doute. Je n'ai pas compris. Eu estou com duas dúvidas, é isso? Oui, oui. Ah, ok. Você vai falar assim, j'ai de doute. J'ai de doute. Ver. Espera aí, minha tela. Você está me chamando. Leandro, Oi, mot e parole são diferentes? são. Vou te explicar, calma aí. Deixa eu só salvar aqui. 14 de dezembro. Imagina assim, você é um homem de palavra? Fale 5 palavras em português para mim. Para eu falar agora? Não, só para você pensar nos contextos. Entendeu? O Tá. primeiro, você é um homem de palavra, né? Então, o primeiro contexto ali, parole. Entendeu? É o nosso, como é que a gente fala aqui no português? Você é um homem de palavra, então é palavra. Só que vamos usar os contextos, tá? Avoir la parole. Então, eu posso dizer, agora o Adilson tem a palavra, você vai falar, tá? Significa isso. Então, ter a palavra. Pessoa que irá falar. Eu posso utilizar essa palavrinha, ce mot, parole, dentro do sentido de letra de música, tá? Então, letra de música, você vai poder utilizar também, tá? E quando você falar a palavra mot, aqui entenda assim, como se fosse o sentido literal, palavra mesmo, tá? Então, por exemplo, o conjunto de palavras do dicionário brasileiro é de mais de 6.000 palavras. Então, palavras, tá? De forma, vamos dizer, literal ali, tá? Palavras. Concernente aqui, imagine vocabulário. D'accord? Então, essa será a diferença entre parole e mot. Tudo bem? Tá mudo. Eu coloquei mudo que tinha um barulho Tinha uma aí. musiquinha que falava parole, parole, parole. Aí ficou. Aí depois eu vi você falando. Que eu nunca tinha ouvido, antes de estudar com você, eu nunca tinha ouvido mot, sempre parole, parole, parole. Nunca falava Ah, mot. sim. Porque eu não vou chegar e falar assim, você conhecer em parole, a gente não, acaba não falando isso, entendeu? O conhecer un mot. Aí, no caso, a gente vai utilizar a palavrinha, né? Mot mesmo. Que no francês, inclusive, é masculino, né? Le mot. Tá bom? E Então, outra, essa é a diferença. Leandro, Parole e mot. ontem eu tive uma curiosidade. Eu conheci um rapaz da Côte d'Ivoire, Costa do Marfim. Ah, Côte d'Ivoire, Côte d'accord. d'Ivoire. E ele, assim, eu compreendi, eu conversei com ele uns 10 minutos, assim, sem nenhum problema, de uma forma tão clara, e com o francês é mais difícil, o nativo francês. Pourquoi pas? Je n'ai Pourquoi, pas pourquoi ça? compris.
com o rapaz, o nativo da Costa do Marfim, eu conversei claramente, sem nenhuma dúvida, eu entendi perfeitamente, ele me entendeu, só em francês. E já com franceses nativos em França, é mais complicado a gente entender. Seria por conta, talvez, do sotaque? Sei lá. É porque o sotaque ali, normalmente, do africano, ele é diferente, né? Uhum. Do francês, eles não abrem muito a boca, eles não gesticulam muito, é uma coisa mais fechada e uma voz grave, né? Je exato. pense que, ouais, parce que Isso, vous... Então fica aquela coisa meio que mais, tipo, de difícil compreensão, né? Eu reparo que sempre quando eu estou em África, quando tem assim alguém que fala francês, eu entendo claramente, melhor, eu consigo falar bem. Agora, por exemplo, esse ano eu já tive 2 vezes na França. É assim, entendi, mas com mais dificuldade. Sei, sei. É a questão da acuidade auditiva mesmo, eles falam de Uhum. uma forma diferente, né? Como você estava dizendo, é diferente a percepção ali com relação ao som, né? Do francês nativo, né? Do francês da França, vamos dizer assim. Essa é a questão. Por isso que eu sempre deixo para vocês o Fransanfo. Ou você pode colocar outros. Por exemplo, hoje tem um aluno me perguntando, ele vai para o Quebec, e aí ele falou, Leandro, tem diferença na questão do francês da França? Tem, o sotaque, né? O quebequense, o sotaque quebecois que a gente fala, ele é mais cantado, né? E aí, o que eu sugeri? Eu falei para ele o seguinte, cara, acha um aplicativo que eu não sei, de francês do Quebec, mas você encontra, que seja do francês do Quebec para você praticar a acuidade auditiva. E o mesmo processo, todo dia ali eu ouvi pelo menos 5 minutinhos. 5 minutinhos, lógico, se eu ouvir mais, será muito melhor. Para desenvolver essa aisance, né? Esse desembaraço ali com relação ao som, o écouter. Porque não tem outra forma. Mas é o mesmo francês. O que muda agora são poucas expressões e coisa e tal. Mas é como se fosse nosso português para o português de Portugal. Entendeu? Consegue se compreender. A Vez questão ou da... outra, a pessoa fala, fica aquela coisa, parece que tem um ovo na boca, né? O português de Portugal é meio, às vezes, já. Isso. Mas Quase não abre a boca. dá para se compreender, dá para ter uma conversa, A entendeu? outra Mas coisa também é algumas palavras diferentes, por exemplo, 80, 80. E eu já vi bastante o pessoal lá na África falar octante. sim, sim, a gente utiliza isso. Se eu não me engano, na Suíça, na Bélgica, a gente acaba falando octante. Octante, nonante e o septante, né? Ao invés de falar 70, 80 e 90, que seria 70, 80 e 90. Legal, legal, legal. Mas isso aqui digamos, são coisinhas pequenas, né? Que a estrutura linguística, a base é a mesma, entendeu? É todo aquele beabá que nós estamos, vamos dizer, habituados. Ça va? Ça va bien. Merci Então, beaucoup. merci à vous, mon ami. Bora lá, então. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com você, a gente vai fazer um exercíciozinho bem interessante. Será o seguinte, tá? Mettez en ordre les mots, d'accord? Por exemplo, se você chegasse falando, Leandro, por que você não coloca aqui, mettez en ordre les paroles? Infelizmente, eu não poderia. Aqui eu poderia colocar paroles se fosse trechos, né? Que trechos de pessoas falando, coisa e tal. Aí eu poderia levar em conta. Meter en ordre les paroles. Seria, imagine, um bonequinho falando alguma coisa, o outro, coisa e tal. Aí eu poderia. Aqui não. As palavras, tá? Então, vou escrever aqui para vocês e vocês vão colocar em ordem, tudo bem? Pode copiar dessa forma mesmo, tá? Depois a gente vai fazer junto aí. Alors, voici le premier, chers amis. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, tá? A primeira frase. Numéro 2, ou la lettre B.
A, B, C. A letra D. Et maintenant, la lettre E. Et la dernière, la lettre F. Et voilà. Vou até diminuir um pouquinho a letra, pessoal, para encaixar bem aqui para vocês. Aí. Assim tá tranquilo? Dá para ver? Oui? Quem já tiver terminado a primeira, pessoal, já pode levantar a mão que eu já vou corrigir. Ou vocês querem fazer todos e aí eu corrijo todos com vocês? Preferem? Oui? Corrigir todos de uma vez? 5 minutinhos dá ou menos? 5 minutos? Ça va. Então, vou só dar um pause aqui na gravação para não ficar 5 minutos... como é que eu falo? Aqui, como é? Très bien. Vamos lá, Peterson. Então,
la lettre A, s'il vous plaît, mon ami. Qu'est-ce que vous avez conçu? Qu'est-ce que vous êtes arrivé à bien écrire là, s'il vous plaît? Je ne sais pas, c'est correct. Bon, ça va. On va faire la correction. Mais, bien. Qu'avez-vous écrit? Je n'ai pas vu mon professeur, mais je suis allé à l'école ce matin. Ça va. On peut dire ça et on peut dire d'abord le contraire. Je peux dire la phrase que vous avez dit en avance, après. Comme c'était, je suis allé à l'école ce matin, mais... Vous avez compris? Je n'ai pas vu mon professeur. Ce serait comme... Oui, tipo assim, eu não vi o meu professor, mas eu fui à escola. Pode ser? Pode. Mas ali o melhor ficaria aqui. Eu fui à escola hoje de manhã, né? Essa manhã, mas não vi o meu professor. Ça va, les amis? Tout le monde? Digamos, fará mais sentido, tá? Então, je suis allé à l'école ce matin, mais je n'ai pas vu. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Quem é que eu não vi? Mon professeur. Oh, mon professeur. C'est ça. Ça va, Peterson? Merci, mon ami. Merci Très bien. à vous. Félicitations. Adilson. On y Não, va. realmente, era isso mesmo. Eu havia colocado. Je suis allé à l'école ce matin, mais je ne vis pas mon professeur. Isso. Aí a negação, lembre-se, ela vai girar em torno do verbo auxiliar. Ó, eu não vi. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas mangé. D'accord? Então, sempre negando aqui o auxiliar. Então, vamos lá. Letra B, pessoal. Quem pode me ajudar aí com a B? Bora lá, Tiagão. C'est parti. Oui, je pense que c'est... Les amis sont partis pour voir un film chez Loïc. C'est ça. Les amis sont partis pour voir un film chez Loïc. Ou les amis sont partis chez Loïc pour voir un film. Très bien. Alors, répétez-nous, s'il vous plaît. Les amis sont partis pour voir un film chez Loïc. Ou les amis sont partis chez Loïc pour voir un film. C'est ça. Très bien. Félicitations, mon ami. Merci. C'était dur, c'était difficile de bien, on va dire, réussir à mettre en ordre le mot ou non? Quelques sont difficiles, par exemple la C, mais autres la lettre C? Oui. Oui. Quelques-uns là, vous voulez dire par rapport aux exemples, non? Aux phrases. L'exemple, la phrase C. Ah, tranquille. Parce que c'était par rapport aux phrases, quelques-unes, ok? Quelques-unes, ok. Se estivesse falando das frases, quelques-unes. No caso dos exemplos, quelques-uns. Très bien, merci beaucoup, mon cher. Merci. Alors, la lettre C, qui est-ce qui a fait la lettre C? Mari, cadê a Mari? Ça va? Eu estou aqui tentando entender, mas eu não sei, a gente pode tentar aí. Mas o que você escreveu? Não, eu estava terminando, eu estava começando a fazer a C, você me chamou. Eu estava escrevendo primeiro, finalizei de escrever e comecei a fazer as primeiras. Não sei, que, eu acho, né? Que, não sei. Não? Não sei. Não sei. Então, fique tranquilo. Vamos
Vai tentando fazer aí, tá, Mari? Tá bom, obrigada. Terminando, tá bom? Todo mundo já fez a letra C, pessoal? Se não tiverem feito, eu aguardo mais um pouquinho, não tem problema não. Bom, o Tiagão já fez, falou que a C foi difícil. Vamos fazer assim, ó. Vocês vão falar o que vocês escreveram e aí, se estiver correto, eu coloco ali. Beleza? Vai lá, Dilson. Levantou a mão? Jefferson, qu'est-ce que tu sais préparer déjeuner pour elle? Qu'est-ce que tu sais préparer le déjeuner pour elle? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pensez un peu plus. Pense um pouquinho mais aí. Essayez à nouveau. Tente novamente. Qu'est-ce qu'elle... É uma perguntinha, tá? Je vais vous aider ici. La lettre majuscule, voilà. D'accord? Então, vocês saberão que isso aqui vai ficar lá no fim, que é uma pergunta. Pronto, agora já sabe que isso aqui vai ser no início, porque ela já começa com... Elle commence déjà avec une lettre majuscule. Ça va? Tiagão, como é que ficou a sua? Je ne sais pas, je pense que c'est... il a l'inversion dans la question, parce que c'est les majuscules. Donc, Oui. c'est que... Je n'ai pas c'est que tu sais préparer pour elle, pour le déjeuner, mas il n'y a pas l'autre pour... Presque, quase. Ó, eu vou colocar o primeiro, como você mesmo falou, isso mesmo, já iniciou com o verbo, letra maiúscula, então já temos a inversão. C'est. Tu. Voilà. C'est tu. Aí agora vai entrar o quê? C'est tu. C'est tu préparer. Não, preparei? Preparei. Não, ele manca. Você sabe o que? Como é que é o que? C'est tu que. Qu'est-ce que? C'est ça. Oui, qu'est-ce que? Mari, como é que ficou aí? Deu? Eu estou tentando adivinhar. C'est tu qu'est-ce que préparer? Quem preparou? Ele. C'est ce que elle préparée. Qu'est-ce qu'elle? A gente pode se composer, ó. C'est tu qu'est-ce qu'elle a préparer. A préparer. Très bien. Pour le déjeuner. Voilà. Exactement. Préparer pour le déjeuner. Alors, comment est-ce qu'on va lire ça? Sais-tu qu'est-ce qu'elle a préparé pour le déjeuner? Voilà. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a préparé pour le déjeuner? Você sabe que ela preparou para o... Como é que é o nome disso aqui em português? Café da manhã? Almoço. Ah, é verdade. Lembre-se, ó, pequeno almoço, café da manhã. Le petit déjeuner. D'accord? D'accord. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a préparé pour le petit déjeuner? Oh, pardon. Aí já fiquei com o café da manhã, né? Pour le déjeuner, c'est ça. Ok, c'est ça. Viu agora como ficou bem mais simples? Eu sei, quando eu tinha esse tipo de exercício, eu estava na França. Pessoal, eu olhava assim, me dava um certo calafrio. Tipo, ai meu Deus. Porque não faziam sentido as estruturas ali no momento. Eu ficava tipo quebrando cabeça. Como vous faites en ce moment, tá? E aí, essa estrutura, essa expressão quebrar a cabeça, a gente fala assim no francês. Creuser la tête. Ou se creuser la tête. Ou dessa forma. Se creuser la tête. Que significa, literalmente, se cavar a cabeça. Por quê? Você está ali pensando, é como se você estivesse cavando, tá?
O nosso quebrar a cabeça, a gente utiliza muitas vezes essa estrutura. Se creuser la tête. Vai dar esse sentido de quebrar a cabeça. Raciocinar. Tudo bem? Aí eu falaria, je me creuser la tête? Isso. Só que aí, como é presente, je me creuse. Je me creuse. C'est ça. Je me creuse. creuse la tête. Je me creuse la tête. C'est ça. Très bien. Je me creuse la tête. Alors, la lettre D, mes chers amis. Eu fiz essa. Então, vamos lá, Mário. Merci, Tiagão. Valeu, cara. Merci. Félicitations. Quand est-ce que tu venais à nouveau en France? Quand est-ce que tu venais à nouveau en France? Certo. Où est-ce que tu as mis va? Ok, exato. Pensei, vai lá. Quand est-ce que Só cuidado com esse que de queijo, Mário. Ó, quand est-ce que. Quand est-ce que. Eu vou ter que colocar no mudo agora, porque minha mãe acabou de chegar, os cachorros vão começar a latir. Ça va, tranquilo, tranquilo. Então, bora lá. Quand. Aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A devida, né? Lógico, teria ajudado muito mais se eu tivesse deixado maiúsculo. Perfeito. Quand est-ce que. O que mesmo? Quand est-ce que tu vas venir en France à nouveau? Quand est-ce que tu vas venir en France à nouveau? Ou seja, quando é que você vai vir à França novamente, tá? De novo. D'accord? Jusqu'ici, tu vas bien? Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Letra E. Quem pode fazer aí comigo? La lettre E, mes chers amis. Priez mon vous, une apostrophe, déjeuner, pas je, petit, é. Ça va, ça va? Ricardo, Tati, Stacy, Peterson, foi? Dega, personne? Tiens. Vai lá, Peterson. Dites-nous. Quando eu vou falando assim, pessoal, é para vocês se... Eu. Só vai levantando aí, porque às vezes você está ali com a câmera, não sei, então... Eu ainda estou fazendo. Não fiz ainda. Tá fazendo ainda? Não, beleza, então. Então, vou dar mais um tempinho. Alguém mais aí já fez? Deixar o Peterson ali. Vai lá, Tiagão. Você vai fazer o seguinte... J'ai une question. Quelle est la majuscule? Attendez. Pardon. Ici. C'est já. Bonne question, merci. Ça. Alors, qu'est-ce que vous avez conçu? Je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Et vous? C'est ça. Très bien. Très bien. Le passé composé à la négative. Então, eu não tomei meu café da manhã. E você? Ou e vocês, tá? Só desligar aqui o negocinho que a pia tá pingando. Um petit moment. Très bien. Então, bora lá. Como é que vai ficar? Je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Et vous? Et là, on pose la question. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Et vous? Ça va? Très bien. Merci, Tiagão. Adilson, você tinha levantado a mão, tirou aí? Então, vamos lá. F, la lettre F. F de faca. Não, tô brincando, não existe faca não, tá, pessoal? É couteau. Mas... On y va. Mari? Non? Pas encore? Peterson? Attention ici, d'accord, avec le verbe rester.
Então, cuidado aqui, pessoal, com a questão do verbo rester, tá? Por quê? O verbo rester, que significa ficar, tá? Opa. Ele é conjugado com o auxiliar être, tá? Então, por exemplo, eu fiquei, je suis resté. Tu es resté, il est resté, nous sommes restés, vous êtes restés, ils sont restés, tá? Então, a perguntinha ali, ela envolve já o sentido de quanto. Fazendo o quê? Perguntinha de quanto tempo, tá? Bora lá? Aí, Peterson. On y va, mon ami? Combien de temps il y a resté aux États-Unis? Voilà. Combien de temps ici? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre avec l'inversion. Combien de temps est-il Resté C'est ça. Est-il resté où? aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà. Combien de temps est-il resté? Combien de temps est-il resté aux États-Unis? C'est ça. Então, quanto tempo ele ficou nos Estados Unidos? Ok? Très bien, mon ami. Merci beaucoup. Então, Merci pessoal, à o que vous. nós vamos fazer agora? Como aqui nós tivemos já algumas frases, alguns contextos bem interessantes, eu vou fazer aqui como se fosse uma perguntinha, vocês vão colocar para mim em francês, por gentileza, tá? Bora lá. Coloquei essas duas, tá? O que você fez na escola hoje de manhã e quem você não viu lá? Então, lá aqui já onde? Na escola. Quem você não viu lá na escola, tá bom? Você vai colocar já no francês. Nessa segunda partie, les amis sont partis pour voir un film chez Loïc. D'accord? Onde é que os amigos dela foram? Então, cuidado aqui ao utilizar o adjetivo possessivo, hein? Então, várias coisas pertencendo a apenas uma pessoa, no caso, ela, tá? Você sabe se eles gostaram do filme? Você sabe se eles gostaram do filme? Mesma coisa, vamos lá na terceira. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a préparé pour le déjeuner?
Nós não gostamos muito do que ela preparou. Tá? Ela foi ajudada por alguém? Ela foi ajudada por alguém? Quando você virá me visitar na França, tá? Imagine, a pessoa está lá na França, por isso que estamos colocando o vir aqui, tá? Então, imagine, quando você virá me visitar. Se fosse, imagine, a pessoa estando aqui no Brasil e ela mora na França. Quando você irá me visitar na França, tá? Aí seria diferente, tudo bem? Questão aqui do contexto. Você compreendeu o francês facilmente? Os franceses ainda não tomaram banho, pois eles irão tomá-lo somente amanhã, tá? Nós ainda não fomos ao mercado por conta da chuva, tá? Mercado ou supermercado, tudo bem? E na letra F, quantas lições de francês você já estudou? Eu gosto dos Estados Unidos, mas eu prefiro a França. Tudo bem? Eu gosto dos Estados Unidos, mas eu prefiro a França. Vamos embora lá no nosso primeiro, avec notre premier. Cessar. Então, aqui no primeiro, pessoal, o que você fez na escola hoje de manhã? Como que a gente vai ter essa frase? Como é que ela vai ficar? Oi, Adilson.
Qu'est-ce que tu as fait à l'école ce matin? C'est ça. Que tu n'as vu pas là? Presque. Calma, deixa eu só colocar primeiro. Então, o que você fez na escola hoje de manhã? Você utilizou o tu, né? Qu'est-ce que tu as fait À l'école ce matin. à l'école ce matin? Qu'est-ce que tu as fait à l'école ce matin? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? OK? Qu'est-ce que tu as fait à l'école ce matin? Quem você não viu lá? Primeira coisa, qui, quem? Você viu, que vous avez vu. Aonde, no caso? No caso, onde que você viu? Na escola. À l'école, correto? Então, que vous avez vu. Se eu vou substituir pelo lá, eu posso utilizar o là-bas? Posso, mas antes eu vou fazer aqui com substituição pelo Y. É só que eu estou usando tu. Ti. Oh, pardon. Que tu as vu. Eu posso a primeira, né? Colocar aqui. Que as-tu vu là-bas? Só que é negando. Então, quem você não viu? Que tu ne as pas. E a gente vai trabalhar bonitinho a contração. Que tu n'as pas vu là-bas. Então, quem você não viu lá? Ou fazendo esse lá subentendendo escola, na escola, pelo Y. Que tu n'as pas vu, aí eu diria à l'école, correto? Que tu n'as pas vu à l'école. Só que aí agora eu vou substituir, e onde que você viu alguém ou não viu? Na escola. Então eu venho e coloco aqui antes do auxiliar, que eu só tenho um verbo. Que tu n'y as pas vu. O que você não viu lá? Que tu n'y as pas vu. D'accord? Que tu n'y as pas vu. Então, quem você não viu lá? Tranquilo, les amis? Merci, Adilson. Félicitations. Ah, Leandro, avec l'inversion, je doute quelle est la place de la Y? Il va venir... Ó, pensa aqui comigo. Uhum. Se eu estivesse dizendo assim, você não viu... Tirando o que, sei lá. Uhum. Que, ne tu... Calma, eu vou botar afirmando aqui. Uhum. Tu y as vu. Uhum. Tá? Tipo assim, você viu lá. Tu y as vu. E a tu vu. Sempre faça a partir da afirmativa que fica mais fácil. Agora, com a negação... Ok. Ni as-tu vu pas. vu pas. D'accord? Como se fosse assim, ó. Uhum. Tu as fait. As-tu fait? Oui. Se eu trouxer a negação, n'as-tu pas fait? N'as-tu pas fait? Calma aí que eu coloquei ali o pas depois, pardon. Então, aqui, ó, n'y as-tu pas vu? Voilà, porque a negação ali ela acontece no verbo. O particípio vai ficar lá para depois, tá bom? Então, ó, n'as-tu pas fait? Porque eu faço apenas a inversão entre o verbo auxiliar. Tudo bem? Tudo bem. Ça va? Ça va. Oi? Me chamou? Não. Não? Ah, tá. Achei que tivesse chamado. Beleza? Merci, Tiagão. Merci. Bora lá, cadê a outra? Ce matin, je n'ai pas vu. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait?
Ok, voilà, pardon. Então, les amis... Aonde é que os amigos dela foram ontem? Mari, você fez? Aonde é que os amigos dela foram ontem? Deixa eu só terminar de escrever ela aqui, porque tinha faltado esse começo. Mas o es que... tem o pronomezinho aí, né? O es que... Pronome não, aqui vai ser um possessivo, um adjetivo possessivo. Onde é que os amigos dela foram ontem? O est que... Como é que eu falo os amigos dela em francês? O est que de... Seria aquele o eu x? Não lembro. Não. Não lembro. O eu x ele vai significar eles, pronome Eles, tônico. Por deles, exemplo, é verdade. ela foi... ontem ela foi ao cinema com os amigos. Ela foi ao cinema com eles. Ela est allée au cinéma avec. Aí tudo bem. Tá? Aqui o que nós vamos trazer? Diretamente o adjetivo possessivo. Onde é que os amigos ses dela... amis? Isso, très bien. Perfeito. Então, où est-ce que ses amis... Como é que eu vou colocar? Os ses amis... Quando eu digo aqui, ó, os seus amigos, no caso, os amigos dela, quem é o sujeito? Ela. O dela, né? Seria o dela? Não. Olha aqui, ó. Pensa aqui comigo em português, ó. Os amigos foram. Foram, é verdade. A resposta, ela sempre estará na frase que você estiver, vamos dizer, colocando ali no francês ou qualquer outro idioma. Então, eles foram. Como é que a gente fala, Mari? Passei composé do verbo aller. Posso colar? Pensa assim comigo. O verbo aller termina em ER. Então, o particípio dele, opa, já vai ser isso aqui, ó. Masculino, Aller. correto? Isso, É plural. Eu entro com S. E eu vou utilizar o auxiliar... verbo être. Être. É do être. Você sabe. Il... Sont. Não. Certinho. Ils sont. Où est-ce que ses amis sont allés? Sont allés hier. Hier. É verdade. Où est-ce que ses amis sont allés hier? Aonde é que os amigos dela foram ontem? D'accord? Félicitations. Lembrando, o ses amis aqui, pessoal, se fosse num contexto, tipo assim, onde é que os amigos dele foram, eu também poderia utilizar o ses amis, tá? Ele vai significar vários amigos pertencendo ou a ele ou a ela, ou dele ou dela, tá? Então, para ficar claro isso daqui. Próximo aqui. Você sabe se eles gostaram do filme? Vous savoir. Quase. Vous savez. Vous savez. Ah, é verdade. Claro. Hoje eu tô... vous savez. Esse sei também, ele também seria... É o si. Ah, tá. Condição, né? Ah, tá. Vous savez si il avait... Aqui, ó. Aí você vai pensar aqui comigo, ó. Você sabe se eles gostaram. Então, ó, o verbo gostar, aimer. Aimer, exato. Eu gostei, j'ai aimé. Tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé. Aimé. O même, ils ont aimé. Então, aqui, se eu já trabalho a contração aqui, tá? Eu já tenho que trazer... Vous savez s'ils ont aimé S'ils ont aimé le film? Bien. Vous avez s'ils ont... Très bien. Lembrando, não vou utilizar a preposição, porque diretamente com o aimer, adorer, préférer, détester, eu só coloco o le, la, les. Alors, vous savez s'ils ont aimé le film? Vous savez s'ils ont aimé le film?
sabe se eles gostaram do filme? Uhum. D'accord? D'accord. Ou savez-vous s'ils ont aimé le film? Ou est-ce que vous savez s'ils ont aimé le film? Tá. Só uma Tá. pergunta. Sempre quando Sim. houver o se, vai ser sempre o se. É se? Nessa condição, vai ser sempre. Sim, sim. Tá. É o se, tá? Se de condição. Beleza. O português vai ser o nosso se, aí o francês o si. Porém, se o substantivo, perdão, se o sujeito iniciar por uma vogal, aí você vai trocar, vai colocar, jogar a contração, tá? Uhum. Ok. Perfeito. Merci. Merci à vous. Quem mais já fez aqui, pessoal? Então, o número aqui da letra C. Nós não gostamos muito do que ela preparou. Peterson, Stacy, tem muita gente escondida ali, hein? Bora aí. Vai lá, Tiagão. Nós não gostamos muito do que ela preparou. Nous avons pas aimé beaucoup ce qu'il a préparé. Très bien. Mas calma. Cuidado com esse nous com essa, hein? Nous n'avons pas aimé beaucoup ce qu'il a préparé. Pas Beaucoup. aimé o que ela preparou. Ce que Quem preparou? a préparé. Très bien. Nous n'avons pas beaucoup aimé ce qu'elle a préparé. Nós não gostamos muito do que ela preparou. D'accord? Oui, d'accord. Félicitations. Beaucoup Pessoal, aimé. tudo certo aqui? E a gente pode falar assim, o beaucoup aimé, o beaucoup aimé. Posso fazer a ligação do pezinho do beaucoup com o verbozinho. Perdão, com o particípio ali, tá? Beaucoup aimé, beaucoup aimé. Nous n'avons pas beaucoup aimé ce qu'elle a préparé. Ça va? Próximo aqui, Tiagão. Ce n'est pas possible d'utiliser le beaucoup après l'aimer. Nous n'avons pas aimé beaucoup ce qu'elle... É porque aqui, quando a gente utiliza o beaucoup dessa forma, normalmente ele vai sempre vir... Normalmente não, ele vem depois da negação. Ok. Verbo auxiliar. Je mange beaucoup. Je n'ai pas beaucoup mangé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas beaucoup étudié. Entendeu? Vai entrar dessa forma, depois de toda a negação. Ok? Ela foi ajudada por alguém? A été-elle aidée par quelqu'un? A-t-elle aidé? Não, a-t-elle aidé? Ó, ela foi. A-t-elle été aidée par quelqu'un? C'est ça. A-t-elle été aidée par quelqu'un? Ela foi ajudada por alguém? Pode ler novamente, Tiagão. A-t-elle été aidée par quelqu'un? C'est ça. Fica até parecendo quase sei lá, tanta vogal aqui que a gente olha, né? A-t-elle été aidée par quelqu'un? Mas vamos lá, vou simplificar, pessoal, porque o Tiago ele colocou já com a inversão, tá? Então, quando eu digo aqui, ó, ela foi. O que é isso aqui? Isso aqui é o pretérito perfeito de qual verbo? O verbo ser, tá? Isso, do être. Mas eu já trago no português ser, para você já criar essa correspondência. Ela foi, ele foi, nós fomos, tá? Eu fui, então, imagina, eu fui ajudado, você foi ajudado, tu fostes, dessa forma. Então, aqui sem inversão. Ela, et. Então, isso daqui, pessoal, vai te dar o devido sentido de ela foi. Literalmente, ela foi. Só que não pense, ela foi do verbo ser, do verbo ir. Não. Aqui não tem locomoção, não tem deslocamento. Aqui é o verbo ser. Então, ela foi. Ela foi ajudada? Ela a été aidée. Ajudada. Então, aqui você já tem o quê? O particípio do verbo ajudar. No português, ajudar, dá. Então, no francês, virá dessa forma. Qual é o particípio do verbo ajudar, pessoal? Aider. Já tirei o R e coloquei o acento agudo. Como é que fica o feminino? Adiciono no E.
Então, ela foi ajudada. Elle a été aidée par quelqu'un. Et là, sans faire exprès, je vous ai expliqué, je vous ai passé déjà la voix passive. Então, sem fazer muito esforço, você já aprendeu aqui, sem que eu tivesse que ficar falando de voz passiva e coisa e tal. Te ensinei a estrutura, pronto, é igual no português. Você já entende, não tem que ficar focando na gramática aqui para vocês. Se eu quisesse, eu poderia ficar horas e horas falando de voz passiva, mas não é o objetivo. O foco é você entender. Ela foi ajudada. Se eu falasse assim, o bolo foi comido por nós. Façam essa daqui, para a gente praticar junto. O bolo foi comido por nós. O bolo foi comido por nós. Como é que é o bolo? Sei que vocês sempre pensam lá no petit gâteau e coisa e tal, né? Então, le gâteau foi, ou seja, passado do verbo ser novamente. Le gâteau a été. O que foi comido mesmo? O bolo, é masculino, né? Comido, perfeito. Le gâteau a été mangé. Participe. Par qui? Por quem mesmo? Par nous, por nós. Le gâteau a été mangé par nous. Ça va? Tranquilos aqui? Então, o et ali, pessoal, é o particípio do verbo être, tá? No português vai ser o sido, sida, tá? Então, bora lá. Próximo, então. Letra D. Quando você virá me visitar na França? Quem fez essa daí? Quando você virá me visitar na França? Adilson. Quand vous va venir me visiter en France? Calma. Olha aqui. Qual é o verbo que nós estamos utilizando? Que verbo é esse no infinitivo no português? Ir. Ir. Não. Ir é aller. Aller. Aqui é o verbo vir. Vir. Venir. 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 Verbo venir, d'accord? Então, quando você virá me visitar, que tempo verbal é isso? Quando eu falo assim para Adilson, pessoal, não é só para ele, não. No caso, eu faço a pergunta para ele, mas você está aqui na aula, então você já vai raciocinando comigo. Não fica aí devagar, tá de boa. Não. Tá? Então, pense aqui comigo. Quando você virá, se é o verbo vir, futuro do presente português, francês, futur simple. Quand, vou colocar tanto com o tu, en tutoyant, e aussi en vous voyant, d'accord? Como tanto o tu e o vous para vocês. Quando você virá me visitar na França? Quand tu viendras, d'accord? Quando tu virás. Fazer o quê? Me visitar. Como é que eu falo verbo visitar em francês, pessoal? Visiter. Pessoa. Você está dizendo que você vai me visitar, entendeu? Visitar é lugares, monumentos, cidades, visiter. Aí eu posso utilizar. No âmbito de visitar pessoas, nós temos uma estrutura. Quand tu viendras me rendre visite. Então, visitar pessoas no francês é rendre visite, tá? Quand tu viendras me rendre visite. Où? Onde? En France. Ça va? Quand tu viendras me rendre visite en France? Quando você virá me visitar na França? Primeira forma aqui, utilizando o pronome tu, o tutoiement. Segunda forma, quand vous viendrez, d'accord? Quand vous viendrez, e aí você coloca o mesmo restante aqui da estrutura. Porque o que vai definir a modificação ali é o quê? Apenas o tutoiement, o vouvoiement, o uso, tratamento pelo tu ou pelo vous. Porém, o restante da frase, a mesma coisa. Ça va? Tudo bem, Adilson? Bora lá. Então, a próxima. Você compreendeu o francês facilmente?
Vous avez compris le français facilement? Presque. Quase, hein? Ça aurait été une belle phrase. Teria ficado uma bela frase. Então, vous avez compris le français facilement. Compreender seria o quê? Compreender, você compreende, tá? É o presente do verbo comprendre. Vous comprenez ce que je vous dis? Você compreende o que eu te digo? Você entende o que eu te digo? Aí eu poderia, tá? Você poderia utilizar, vous comprenez. Então, como é passado, vous avez compris le français facilement. Ou vous avez compris facilement le français. Eu poderia também dizer dessa forma, tá? Tá contando. Vous avez compris facilement le français. Você compreendeu facilmente o francês? Ça va? Je suis désolé, pardon. Não, não é por lá. Estamos aqui para isso. E parabéns. A última aqui, então, pessoal. A última não, perdão, ainda faltam essas duas aqui. A última eu vou deixar com vocês, tá? Então, os franceses ainda não tomaram banho, pois eles irão tomá-los somente amanhã. Tchan, 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 tchan. Quem vai fazer essa aqui comigo? Rossana, bora? C'est parti. Vamos lá. Salut. Salut, comment ça va? Tava aí quietinha, né? Nem levanta a mão. Oui, parce que cheguei en retard. Je suis arrivé en retard. Arrivé en retard. Não, pas de souci. Mas não tem problema não, pessoal. Chegou depois e já entra no... Como é que a gente fala assim? Aqui brinca no Brasil. Segue o baile, alguma coisa assim, né? Entra no baile, tem algo do tipo. Então, os franceses ainda não tomaram banho, pois eles irão tomá-lo somente amanhã. De français, tomar banho. Como é que é tomar banho? Pense aqui na estrutura, ó. Tomar banho. De banho Prendre le bain, prendre la douche. Eu posso falar de diversas formas essa frase, nessa estrutura. Percebam, em português. Tomar banho. Eu posso falar tomar um banho? Posso. Posso tomar um banho? Eu posso falar tomar uma ducha? Posso? Perfeito. Então, no francês, ó, tomar banho. Prendre un bain. Porque eu não posso ter o substantivo igual fica no português, sozinho, sem nada. Eu sempre terei de colocá-lo envolvendo aqui o artigozinho indefinido, tá? Prendre un bain. Tomar uma ducha. Prendre, agora é feminino. Une douche. Prendre une douche. Tomar o banho. Tomar o banho. Como é que é o em francês, pessoal? O artigo. Le. Prendre le bain. Se eu disser tomar a ducha. La douche. Voilà. Prendre la Douche. douche. Isso é ça. Ou seja, você consegue, mesmo em francês, entender ali o contexto semelhante ao português. Eu posso chegar e falar, vou tomar um banho agora. Vou tomar o banho agora. Imagine. Eu já havia falado que ia tomar um banho, coisa e tal. Pô, eu vou tomar agora, pardon. Eu vou tomar o banho que eu tinha mencionado antes, agora. Pronto. Em cada contexto você consegue trazer ele de forma bem plausível, bem concisa para o francês. Então, como que vai ficar aqui? Os franceses ainda não tomaram banho, pois eles irão tomá-lo somente amanhã. Le français ne prend pas encore une douche. Aqui, nós estamos colocando no
passado, hein? Tomaram? Ah, é passado? Très bien. Então, ils n'ont pris, Ils n'ont pas. ils n'ont pas pris C'est encore, ça. pas Très encore. bien. Só que ainda vou colocar... Vamos lá, vamos fazendo, destrinchando aqui toda a estrutura. Ils n'ont Mon ami, j'arrive, je finis le cours ici. Le français... Então, ó, ainda não tomaram banho. Vamos fazer isso por partes. Eles tomaram banho. Os franceses tomaram banho. Le français ont pris... Vamos colocar aqui, une douche. Os franceses tomaram um banho, uma douche. Perfeito. Os franceses ainda não tomaram. Então, vamos negar primeiro. Le français n'ont pas pris. Le français n'ont pas pris une douche. Só que aqui, como eu estou dizendo a negação, je pas pris de. Então, eu já vou tirar esse in. Ele vai virar agora de, porque é uma negação. Le français n'ont pas encore pris de douche. Ça va? Pas encore, né? Isso, pas encore, pas encore. Pois eles irão tomá-lo somente amanhã. Pois eles irão tomá-lo somente amanhã. Puis? Calma. Car. Pois. O puis significa depois, tá, Rossana? Ok. Eu poderia dizer assim, ó. Os franceses ainda não tomaram banho. Não, os franceses tomaram banho e depois foram ao estádio. Le français ont pris la douche et puis sont allés au stade. Ah, tá? Aqui é o pois, car. Car, ils iront. Très bien. O que eles irão fazer? Tomá-lo. Tomar o quê? Les prendre. Só que é feminino, que a gente utilizou douche, não é? La prendre. C'est ça, car ils iront la prendre. Seulement demain. Très bien. Pardon. Ils iront prendre. Seulement. Demain. Les Français n'ont pas encore pris de douche. C'est ça, car ils iront la prendre seulement demain. C'est ça. Difficile. Oui. En fait, ce n'est pas difficile, mas é porque ela exige muita atenção. São vários detalhes que a gente tem que, né? Temos que estar ali de olho para não errarmos, né? Pour écrire, c'est un peu plus facile. D'accord, oui. Formuler la question. Ah, mentalement, oui, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Por isso que a escrita, que é ela que fortalece, tá, essas nossas... com novas conexões neurais, a escrita, porque quando você pensa ali e só fica divagando, é mais abstrato. Quando você pega e escreve, ela você conecta com muito mais facilidade, né? As informações e também os neurônios por conta da neuroplasticidade. Oi, Adilson. Eu não podia ficar assim, le français ne se sont toujours pas prendre? Calma, você poderia dizer o seguinte: le français ne se sont pas douchés. Toujours não. Toujours? Toujours aqui não funciona como ainda. Não. Calma, qual contexto em português você gostaria de dizer? Assim, eles ainda não tomaram banho até agora. Você pode colocar jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Toujours não pode. Les Français n'ont toujours pas ne se sont toujours pas. Não pode. Le français ne se sont toujours pas pris la douche. Poderia. O toujours ele pode dar essa estrutura, tá? Também te dá esse sentido. Só que não vai, como é que eu digo? Ele não terá o sentido de sempre, tá? Vai dar o sentido de ainda não, tá bom? Então, vamos aqui, o último, pessoal, para fecharmos com chave de ouro. Rossana, nós ainda não fomos ao mercado por conta da chuva. Nous encore.
Calma. Pensa assim, nós fomos. Nous allons. Nós vamos. Nós fomos. Nous sommes allés. Bora. Nous sommes allés. Perfeito, nós fomos. Nós não fomos. Nous ne sommes pas allés. Perfeito, eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? Nous ne sommes pas allés. Para quem tiver dúvida ou às vezes dificuldade, vai ficar bonitinho, ó. Então, afirmativa, nós fomos. Nós não fomos. Agora, nós não fomos ainda. Nous ne sommes pas encore allés. Não fica mais fácil, mais simples quando a gente vai aqui, ó, como se fosse um degradê. Na verdade, não é um degradê, é um padrão. Afirmativa, negação, depois você entra com a outra, e aí você vai só trabalhando bonitinho. Eu poderia colocar, nós nunca fomos. Poderia trazer esse exemplo também. Nous ne sommes pas jamais allés. Nous ne sommes jamais. Jamais. Não tem o ponto. Isso. Nós não fomos ainda, tá? Ou nós ainda não fomos. Tanto faz. Seria no português aqui, nós ainda não fomos ou nós não fomos ainda. E aí, como é que vai ficar toda a estrutura agora? Nous ne sommes pas encore allés au marché. Calma. Mercado. O mercado aqui, quando a gente fala marché em francês, significa feira, onde você faz compra de vous achetez des fruits, de légumes. Aqui você vai falar o Supermarché. Supermarché. Tá? Então, o mercado, mercadinho, supermercado, supermarché. Nous ne sommes pas encore allés au supermarché por conta da chuva. À cause. Esse por conta, à cause. À cause de quoi? À cause de la pluie. À cause de la pluie. Por conta da chuva. Tá? Ou ainda poderia dizer ali, substituindo esse à cause de la pluie, dessa forma. Devido à chuva. Dû à la pluie. Devido à chuva. Nós não fomos ainda ao supermercado. Tá? Então, dando esse sentido de devido, por conta, tá? Devido à chuva. Esse A tem crase, pessoal, agora eu não lembro aqui no português. Acho que não. Tem? Acho que não. É porque devido a alguma coisa vai ter. Vai. Merci, mas esse é o ponto. Deu dúvida? Ajuda dos universitários. Ça va? Então, fechando aqui, pessoal, ó, nós ainda não fomos ao mercado por conta da chuva. Como é que ficou, Rossana? Nous ne sommes pas encore allés au supermarché à cause de la pluie. Très bien, à cause de la pluie. E essa achou mais fácil ou mais difícil que a outra? Mais fácil, só a cause que eu não saberia, acho que usar. Ah, perfeito. Agora nunca mais vai esquecer. À cause du à la pluie, tá? É mais fácil, mas a outra acho que é mais difícil. Não, aqui, se eu pegar e quebrar ela bonitinho, igual eu fiz aqui, ó, nous sommes allés, nós fomos. Nous ne sommes pas allés, nós não fomos. Nós não fomos ainda. O processo desse daqui é a mesma coisa. Como que ficaria, ó? Esse ainda é difícil, assim, o automatismo desse... Nous ne sommes pas allés... A negação, você diz? O uso do verbo être, a agilidade é mais difícil. Assim, a gente tem que não, entendi. Mas é a prática, tá? Eu também senti a mesma coisa, principalmente porque eu tinha que concordar, tinha essa questão ali do particípio e tudo mais. Quando a gente pronuncia é mais simples, você não tem que se esquentar a cabeça, é só jogar, né? E lembrar que é o être, o auxiliar, e aí... Vem mais na cabeça o avoir, né? O avoir, porque é mais comum, bem mais, tipo assim, nós encontramos muito mais.
Mas escrevendo, aí você consegue pensar mais, fica mais fácil. Sim, por isso que eu falo assim, escreva, porque pela escrita ali a gente domina muito também a fala. E você vai falar, você já tem a ideia mental ali da frase. Então, só para fechar isso aqui. Uma sugestão uma hora qualquer, não sei, a gente sozinho ou com você, é usar sempre esse foi, chegou, essa coisa do dia a dia, que a gente fui, veio, quando tem esse movimento, mas parece que é fácil. Eu fui de ser, né? Eu fui de algum lugar, essa agilidade. Tem que lembrar ali do contexto, né? Tipo assim, eu fui simpático, eu fui ao mercado, né? É entender ali a lógica, o contexto. Eu uma aula sei. assim, de vários desses, sim, repetindo, igual quando você fez, tipo, no, ne, tarará, pá. Isso aqui é pá, aí automatiza mais. Depois eu faço com vocês, então. Vários, entendeu? Assim. Vários, assim. Sim. Fica sonoro. Assim. Perfeito. Então, só para fechar esse aqui, ó. Le français ont pris. Tomaram. Os franceses não tomaram. Le français n'ont pas pris. Os franceses ainda não tomaram. Le français non, pas encore pris. E aí eu vou colocar mais um. Os franceses nunca tomaram. Sabia. Não, Le jamais. français, voilà, non, jamais pris. Os franceses não tomaram nada. Le français, não rien pris. voilà, non rien pris. C'est ça. Os franceses não tomaram nenhum. Aucune. Le français não pris aucun. Aqui o aucun vem depois, porque normalmente ele vai seguir o substantivo. Por exemplo, os franceses não tomaram nenhum vinho. Le français n'ont pris aucun vin. Só que aqui eu já colocaria o nada, tá? Só para fazer sentido para vocês, tá? Le français n'ont pris aucun objet. Não pegaram nenhum objeto, poderia dizer dessa forma, tá? E se fosse feminino, os franceses não pegaram nenhuma. Le français n'ont pris. Os franceses vieram ao Brasil e não pegaram nenhuma doença. Le français sont venus au Brésil et n'ont pris aucune maladie. D'accord? Oi, Peterson. E o beaucoup, professor, entraria no mesmo lugar ali? Os franceses tomaram muito? Se for, por exemplo, o beaucoup, poderia ser? Ele entraria no mesmo lugar do que jamais? Eles tomaram muito? Le français ont beaucoup pris. Tomaram muito. Fecha aqui. Agora, se eu falar, eles tomaram muita chuva, eles tomaram muito banho. Le français ont pris beaucoup de douche. Porque eu tenho que colocar depois, porque fica subentendido. O que eles tomaram? Os franceses tomaram muitas duchas, muitos banhos. Entendeu? Porque eu complemento com o substantivo. Ils ont pris beaucoup de douches. Agora, se não estivesse dentro dessa estrutura, ficaria assim, le français ont beaucoup pris. Se relaciona com... Le français ont, ele fica como se fosse um advérbio, né? Le français ont beaucoup pris. Termina aí. E na negativa, le français n'ont pas beaucoup pris? C'est ça. Le français n'ont pas beaucoup pris. Ou, se eu fosse dizer, le français n'ont pas pris beaucoup de douches. Aí eu seguiria a mesma lógica. Eles não tomaram muito do quê? De banho. Os franceses não tomaram muitas cervejas, entendeu? Eu posso dizer assim. D'accord. Merci. Por exemplo, tomei muitas cervejas. J'ai pris beaucoup de bière. Le français ont beaucoup pris. Le français aussi. Ils ont beaucoup pris. Só que eu já coloquei aqui o EN, né?
Ils en ont beaucoup pris. Ils ont pris beaucoup de bière. Só que, ou seja, esse beaucoup, como eu deixei ali, seria já trazendo o contexto prévio do que foi dito ali. O que seria o muito ali? Entendeu? C'est bien. Ça va? Ça va. Cessar. Tranquilo? A tua dúvida? Então, já deixei para vocês aqui vários exemplos, tá? Depois é só trocar apenas o pronome, tá, pessoal? Dúvidas aqui? Então, vou deixar essa última aqui com vocês, tá? E eu gostaria o seguinte, como dever de casa, pessoal, como nós ficamos nessa questão das perguntinhas, onde vocês colocaram em francês, eu gostaria que vocês trabalhassem, ou seja, fizessem, respondessem, tá? Colocassem as devidas respostas em francês. Tudo bem? Então, estamos chegando ao término. Cessar. Nos vemos, mandei a mensagem lá para vocês no grupo, tá, pessoal? Nós vamos ter esse recesso aqui de fim de ano, então a gente vai retomar no dia 11 de janeiro, que é a próxima quarta-feira, tá? Então, muito obrigado pela presença, merci beaucoup, é sempre um grande prazer estar aqui com cada um de vocês, desejo um ótimo findar aí de ano, muitas bênçãos, alegria, vários fogos, né? Le feu d'artifice, e um ótimo Natal também, que Deus abençoe a vida, a família de cada um de vocês. E sim, amanhã temos aula, tá? Amanhã teremos a última aula de quinta, e aí, dia 11, no dia 12 de janeiro, a gente retoma a de quinta. Tá bom, pessoal? Merci beaucoup, tchau, tchau, au revoir, bonne soirée, salut!